Olá a todos, sou o professor Fabrício e vou ministrar hoje uma aula sobre Aristóteles e suas teorias éticas, sendo o cerne dessas teorias a sua chamada ética do justo meio ou da justa medida. Aqui nessa imagem inicial, um recorte da pintura Escola de Atenas, mostrando Aristóteles, que está ao centro, ao lado de Platão. Enquanto Platão aponta para cima, para o mundo ideal, Aristóteles, com a mão estendida, é como se fixasse a atenção humana na Terra, naquilo que está ao alcance da nossa compreensão, e entre tais coisas, a vida humana, e o modo como se deve viver. Segundo Aristóteles, a filosofia pode ser dividida primeiramente em duas partes: filosofia teórica e a filosofia prática. Teoria, em grego, olhar para alguma coisa, contemplar algo, ou seja, estudar, você apenas perceber a existência de uma coisa sem necessariamente fazer nada com ela. Então, o conhecimento teórico é o conhecimento que é buscado em si mesmo, vale por si. Por exemplo, você estuda astronomia sobre o Sol, os planetas, você não vai fazer nada com eles. A capacidade humana ainda hoje não chegou a esse ponto de poder atuar nesses planetas, por exemplo, atuar em Júpiter ou Saturno. Porém, você pode contemplá-los, você pode, usando os recursos que nós temos, que começam pelos sentidos naturais humanos, observar esses planetas, observar o mundo natural, compreendê-lo. Isso é parte do estudo teórico, da filosofia teórica. Além da astronomia, por exemplo, você pode dizer que a física é parte da filosofia teórica. A física é o ramo que estuda o mundo natural. Na física, se pode atuar de certo modo. Você pode usar os materiais disponíveis na Terra, por exemplo. Porém, estudar não implica necessariamente você poder utilizá-lo. Você pode estudar apenas por estudar, conhecer apenas por conhecer, ou seja, como um fim em si mesmo. E a filosofia teórica, então, tem várias partes, tem a metafísica, a física, a astronomia, tudo aquilo que pode ser compreendido, mas não alterado, aquilo que é em si mesmo imutável, digamos. Filosofia prática estuda o oposto, estuda tudo aquilo que concerne a existência humana e que os humanos podem alterar de alguma maneira. Além desses dois, Aristóteles também dizia que existe a poiesis. A poiesis é a produção, é uma ação produtiva. Por exemplo, a arquitetura é um tipo de poiesis. Ela implica num conhecimento teórico, estudar matemática, por exemplo, até um pouco de física, conhecer os materiais que vão ser utilizados, como eles se movem, sua resistência. Porém, esse conhecimento teórico serve para um fim produtivo. A arquitetura é uma arte que visa produzir construções. Ela é uma poiesis, uma produção. Enquanto que a prática seria uma ação que se encerra em si mesma, é apenas ação, da qual não resulta um produto externo. É uma ação que ela é em si mesmo o objetivo buscado. Para Aristóteles, a filosofia prática pode ser dividida em duas: a ética e a política. Essa divisão concerne principalmente a dimensão que vai ser considerada. Política vem de polis. Polis é a cidade. A cidade, no tempo de Aristóteles, como Atenas, era como um pequeno país. Então, é a cidade-estado. Ela é independente, ela tem suas próprias leis, sua própria constituição. Então, a política estuda as ações concernentes à cidade. E as ações da cidade são ações coletivas. A política, essencialmente, é coletiva. Na Política de Aristóteles, um livro dele, um daqueles compilados por Andrônico de Rhodes, se abordam ali temas como as leis, as diferentes formas de organização política, por exemplo, formas democráticas, aristocráticas, monárquicas. Se aborda temas concernentes à justiça, ou seja, tudo aquilo que diz respeito propriamente à vida na cidade, a vida e a ação do cidadão na cidade. Na concepção grega, um político não seria alguém como esse indivíduo aqui do quadrinho, que
se candidata a um cargo político é chamado o cidadão. É aquele que, na cidade, possui direitos. Aquele que pode votar na democracia ateniense, por exemplo, é visto como um político. Então, numa cidade como Atenas, que teria talvez 200 mil habitantes, 300 mil, dezenas de milhares de homens daquela cidade eram políticos nesse sentido. Ou seja, aquele que participa, aquele que tem a ação dentro da cidade, a ação política propriamente. A ética, por sua vez, diz respeito mais ao indivíduo, a ação do indivíduo para com os outros. Esse indivíduo pode agir politicamente, porém nem toda a ação dele é uma ação política, embora ele viva na polis, embora ele viva na cidade. Por exemplo, um indivíduo que compra um terreno de outro. O terreno é parte da cidade, aquela transação nem por isso vai ser política, é uma transação apenas individual. E aí, se ele vai cometer uma fraude nessa compra, ou se ele vai agir adequadamente, isso é algo que concerne mais a ética do que a política. O modo como o cidadão se porta em sua vida privada, de que maneira ele se relaciona com a família, com os amigos, isso concerne a ética. O termo ética deriva de ethos, que significa o caráter, características comportamentais de um indivíduo, modo de se portar, modo de agir, como quando se diz o ethos de uma civilização, ou seja, o seu comportamento característico. Então, a ética seria a parte da filosofia prática que se ocupa do modo de agir humano. A principal obra em que Aristóteles discorre sobre questões éticas é a Ética a Nicômaco. Esse título, assim como o de outras obras de Aristóteles, não foi dado por ele mesmo. Aristóteles deixou uma série de livros e, após a sua época, após a morte de Teofrasto, acabaram guardados, esquecidos, na verdade, num porão por cerca de 200 anos. Depois foram redescobertos e Andrônico de Rhodes estudou esses livros, os organizou em coleções, compilou-os. Então, Andrônico de Rhodes teria dado forma a essa obra. Nicômaco é o filho de Aristóteles. Então, ele coloca ali uma ética dedicada ao filho Nicômaco. É interessante notar que na obra de Aristóteles ele não usa o termo. A palavra ética não é utilizada. Ele fala da filosofia política e considera a ética, ou o que entendemos hoje como ética, o tema desse livro, Ética Nicômaco, como uma parte da política, como se fosse a política limitada às questões privadas. O termo ética é posterior. Em todo caso, observando o conteúdo do livro, ele diz respeito ao que hoje entendemos por ética. Além desse, existe também a Ética a Eudemo, ou Ética Eudêmia, que em parte repete o conteúdo da Ética Nicômaco, mas em parte é inédito. Porém, universalmente, se considera que a Ética Nicômaco é a principal obra de Aristóteles acerca da filosofia prática concernente ao indivíduo, enquanto que a política é a obra dedicada à filosofia prática, a parte da filosofia prática que trata da cidade, do cidadão enquanto membro do corpo político e da ação coletiva humana. Na Ética Nicômaco, logo no início, Aristóteles discute acerca de qual seria a finalidade da vida humana. Aristóteles é um pensador finalista. Ele considera que existem 4 causas que explicam todas as coisas. Existe uma causa material, que é aquilo que responde à pergunta de que tal coisa é feita. No caso, a causa material humana imediata seria o sangue, a carne, os ossos. Ou a causa mais remota, os 4 elementos, ar, água, terra e fogo, combinados numa certa proporção. Aristóteles seguia a doutrina de Empédocles, dos 4 elementos, acrescentando um quinto, que seria inacessível para nós, seria o éter, um elemento que forma as esferas celestes. Portanto, está da Lua para cima. Haveria então a causa formal, que é exatamente o que é tal coisa. A causa formal define a coisa, porque se refere não apenas à mera forma exterior, mas à configuração. Então, a causa formal de um ser humano inclui todas as características que a matéria que nos forma toma.
Por exemplo, a configuração e a interação entre os órgãos humanos, o esqueleto, os músculos, até a configuração da alma, como Aristóteles ainda pensava. Assim como Platão pensava que a inteligência humana, o aspecto que melhor define o ser humano, que é mais essencial do ser humano, é algo não corpóreo. Então isso seria a causa formal. Aristóteles também, em algumas passagens, define a causa formal do corpo humano como a sua alma, já que um corpo humano é um corpo vivo, é um corpo dotado da capacidade vegetativa, assim como as plantas, dotado também da capacidade sensitiva, assim como os animais, e dotado exclusivamente da capacidade intelectiva. Então, a alma humana, possuidora dessas três capacidades, dá a forma e a função do corpo, a sua característica, seu modo de ser. Isso seria a causa formal humana. Há ainda a causa eficiente, que é o que faz a coisa ser de tal modo. No caso de um ser vivo, a causa eficiente, se pode dizer que é outro ser vivo, aquele que o gerou. Então, a causa eficiente de um ser humano seria seu pai e sua mãe. De outro modo, poderia dizer que são os gametas ali do pai e da mãe, ou até o útero que vai gerar, que vai nutrir a vida. Mas resta ainda a causa final, que é o porquê de tal coisa ser, por que ela é assim, ou a que fim ela serve. Então, um ser humano tem uma causa material, tem uma causa formal, que o define, tem até uma causa eficiente. Mas a que se destina um ser humano? Essa pergunta, para alguns, não teria resposta. Só que na filosofia de Aristóteles, na natureza, na realidade, não há nada sem causa. E a causa final é a mais importante de todas. Então tudo existe por um motivo, tudo tende a um fim que lhe é próprio. Qual é o fim do ser humano? Quando se fala em fim aqui, não se deve entender fim enquanto término. Não é o fim do homem é a morte. Fim se deve entender no sentido de objetivo, ou seja, para onde ele se dirige, para onde ele tende, ou pelo menos para onde deve idealmente tender. O ser humano é um animal racional, na definição de Aristóteles. Como um animal, ele se move. Ele tem uma alma capaz de desejar as coisas e se dirigir em direção a elas. Mas difere dos outros animais por possuir também uma razão. Um cão deseja uma coisa e busca tal coisa por instinto, pelo seu apetite natural. Um ser humano é dotado também desses apetites, porém ele pode desejar, ou opondo-se ao seu instinto, ou então concordando com ele, por meio da razão, por meio da inteligência. O homem deseja certas coisas e busca certas coisas, e é característico do ser humano buscar, compreendendo buscar tal coisa. Então, o fim da vida humana, a finalidade última, deve ser algo que é buscado pelo ser humano e que ele sabe que busca tal coisa. E para ser o fim último do ser humano, não pode ser uma coisa que alguns buscam e outros não, porque nesse caso não seria o fim último da espécie como um todo, mas de indivíduos. Ou seja, deve ser algo universal e não particular, de modo que o fim último da vida humana deve ser algo desejado e buscado por todos. Aristóteles argumenta, na Ética Nicômaco, que as coisas desejadas podem ser divididas em certas categorias. A primeira delas, e a mais básica, é aquilo que é desejado por si e aquilo que é desejado tendo em vista outra coisa. Por exemplo, o dinheiro é desejado por muitos, porém o dinheiro não é desejado por si mesmo. Uma pessoa não quer ter dinheiro apenas para deitar em cima de uma pilha de dinheiro, ou enfeitar sua casa, ou só deixar lá o dinheiro. Ele serve a um fim. A pessoa deseja o dinheiro, visando, por exemplo, viajar, ou ter uma mansão, ter carros, ter outras coisas. E se pode dizer que essas outras coisas que ele deseja também não são fins em si mesmos. Ele não vai querer, por exemplo, ter um carro apenas para ter um carro. Ele vai querer para poder se deslocar. E até isso também não vai ser um fim em si mesmo. Vai se deslocar para onde?
Então, algumas coisas são buscadas tendo em vista outra coisa. Porém, algumas coisas são buscadas por si mesmas, ou seja, elas têm um valor intrínseco. Por exemplo, a saúde. As pessoas desejam ser saudáveis, porém não se pergunta: você deseja a saúde por quê? Para fazer o quê? Ainda que a pessoa não queira fazer nada, ser saudável é bom por si mesmo. É algo desejado por si e não tendo em vista outra coisa. O mesmo ocorre, por exemplo, com a beleza. A beleza é desejável em si, mesmo que não se queira nada com isso, ela é buscada como um fim em si. Porém, a saúde, a beleza, não podem ser o fim último da vida humana, porque alguém que tem a saúde perfeita, você não dirá que ele realizou o propósito supremo de um ser humano. Ou alguém que é dotado de uma beleza perfeita também não se dirá que ele realiza o fim último humano. Tais coisas, Aristóteles irá colocar como elementos desse fim último. A finalidade de algo, na filosofia aristotélica, se relaciona com a sua excelência. A excelência é aquilo que a coisa pode ser de melhor, aquilo que a define. Por exemplo, a finalidade de uma faca é cortar. Ela é feita para isso. Ela tem ali a sua causa material, por exemplo, ferro. Tem a causa formal, que é o seu formato ali, sua configuração. Tem a sua causa eficiente, um ferreiro. E tem a sua causa final, o porquê, para cortar. Então, sendo esse o fim da faca, o que define se uma faca é boa ou ruim é o quão bem ela corta. Então, uma faca excelente é uma faca que corta muito bem. Aqui um objeto simples para exemplificar essa ideia. No caso do ser humano, será algo semelhante. Se há um fim próprio do ser humano, esse fim será simultaneamente a excelência própria do ser humano. Quem realizar esse fim será um exemplo de ser humano, será um paradigma da espécie. Então, a finalidade da vida humana, que vai ser a excelência própria do ser humano, deve ser algo desejável por si mesmo e não desejável em vista de outra coisa, porque nesse caso essa outra coisa seria superior, então não seria a primeira o fim último, e deve ser o bem supremo buscado por todos. Deve ser o motivo de querer todo o resto, o objetivo final da existência humana. Que objetivo é esse? Para Aristóteles, a finalidade da vida humana é a felicidade, em grego, eudaimonia. Felicidade aqui, necessário compreender em que sentido. A palavra grega eudaimonia, que se traduz por felicidade, originalmente significa possuir um bom daimon. O que é um daimon? Daimon seria como um espírito que, exildo de ser oriundo das primeiras raças humanas, das primeiras gerações humanas, a raça de ouro, raça de prata, seria um espírito que zela pela humanidade. Na verdade, zela por indivíduos, eles pensavam. Então seria semelhante a um anjo da guarda, como nessa pintura aqui. Sócrates, por exemplo, dizia que possuía um daimon que falava com ele. Um daimon que nunca lhe dizia o que fazer, porém, às vezes lhe dizia o que não fazer, lhe proibia certas coisas. Aí esse daimon, segundo Sócrates fala, teria mandado ele não se envolver na política diretamente. Para alguns, isso aí seria a consciência dele falando, né? É um modo de dizer. Para outros, Sócrates de fato acreditava ouvir esse daimon falando, de algum modo. Então, eudaimonia seria como possuir um bom anjo da guarda, já que eles seriam almas de seres humanos, ainda que de seres humanos de uma época melhor que a nossa, da primeira geração ou da segunda geração humana. Ainda assim, ele seria imperfeito. Até como os deuses gregos, eles não eram vistos como moralmente perfeitos. Então, seria possível você ter um daimon que não fosse bom. Mas você ter um bom daimon era uma grande sorte e significava que sua vida seria agradável. Então, a palavra eudaimonia passou a designar o que os gregos entendiam por felicidade. Nessa concepção tradicional, a felicidade é vista como algo que se obtém por sorte. Você não escolhe o seu daimon, você não escolhe a sua sorte. Ou seja,
as condições do seu nascimento, as condições do seu corpo, se você vai ser bonito ou feio, vai ser saudável ou doente, se você vai ser rico ou pobre, era visto como algo derivado da sorte. Se você vai ter uma vida agradável ou uma vida trágica, se você vai morrer velho ou morrer jovem, isso aí era visto como algo decidido pelos deuses ou pela sorte, pelo acaso. No modo como Aristóteles compreende a eudaimonia, se coloca muito mais o papel do indivíduo. Existe ainda o elemento da sorte, porque é parte da eudaimonia certas coisas que estão fora do controle do indivíduo. Por exemplo, Aristóteles considera que a saúde é necessária para a eudaimonia, para a felicidade. A saúde, em parte, é controlada pelo indivíduo. Ele pode se exercitar, pode comer melhor. Aristóteles, tendo o pai médico, Nicômaco, assim como seu filho, mesmo nome, conhecia como funcionava a medicina grega, que era basicamente uma medicina preventiva. Recomendava-se exercícios, certos alimentos, para preservar ou readquirir a saúde. Porém, às vezes a saúde nos falha sem que possamos fazer nada. Às vezes se obtém uma doença do nada, como por exemplo a praga que se abateu sobre Atenas na época da Guerra do Peloponeso, quando a cidade estava fechada em muralhas, atrás das muralhas, todo mundo aglomerado. E essa praga que chegou através dos navios que traziam grãos, dizimou a cidade. Então elas perderam a saúde, as pessoas, os cidadãos, sem saber como combater aquela doença. Então foi por azar. Porém, certos elementos da felicidade, segundo Aristóteles, os principais, dependem da ação humana, e especificamente da ação repetida, da ação habitual. E essa felicidade, na visão dele, é distinta do sentimento de alegria. Felicidade não é um sentimento. A eudaimonia não é o modo como você se sente, é o modo como você é. São as suas características, que tipo de ser humano você é, e principalmente, que tipo de alma você tem. Sendo assim, a felicidade, na definição de Aristóteles, a eudaimonia, não é algo passageiro. Ela não é um sentimento, não é uma emoção, mas uma característica, uma condição, e essa condição é dotada de uma certa permanência, uma certa duração no tempo. Então, usando a palavra aqui em português, felicidade, não se diria que nessa concepção de Aristóteles, eu estou feliz, se diria eu sou feliz ou não. Não se diria que o indivíduo foi feliz naquele dia. Ele só pode ser feliz ao longo de um tempo determinado, um tempo maior. Aristóteles define a felicidade como a posse conjunta dos bens humanos. Esses bens são de três tipos: os bens da alma, os bens do corpo e os bens exteriores. Filósofos posteriores, por exemplo, os filósofos do período helenístico, como Epicuro ou Zenão, o estoico, dirão que o único bem que importa é o bem da alma, que a felicidade é o bem da alma, e o resto é irrelevante ou tem pouca importância. Aristóteles tem uma visão mais moderada, se pode dizer, uma visão mais fundada na concepção geral dos seres humanos. Ele era um grande estudioso, estudou, por exemplo, mais de uma centena de constituições, que eram as leis das cidades da Grécia, estudou as obras de muitos filósofos e também conhecia a humanidade através das artes. Aristóteles, por exemplo, escreveu os livros da Poética, que ele fala da tragédia. O terceiro deveria falar da comédia também. E as artes, a poesia, o teatro, emulam as características humanas, emulam as emoções, simulam o bem e o mal de que o ser humano é capaz. E Aristóteles compreende a sabedoria filosófica não como algo que se opõe necessariamente ou comumente à visão geral, à visão comum, porém mais como um refinamento, um aprofundamento dessa visão. Ele diz, por exemplo, que todos os homens, ou a ampla maioria, ou então os mais sábios, estão de acordo com tal coisa. Então, isso deve ser verdade, mas ele também justifica, dá as razões do porquê. Porém, o fato de muitos, ou os melhores, estarem de acordo, já é um grande sinal de que de fato é daquele modo.
E todos os homens, por exemplo, concordam que a saúde, a beleza, que são os bens do corpo, são coisas boas e fazem parte, em alguma medida, da felicidade, assim como os bens exteriores e os bens da alma. Então, essas três coisas, esses três bens, compõem a eudaimonia, a condição da felicidade. Porém, esses bens, eles não estão em posição de igualdade na visão de Aristóteles. A alma não vale o mesmo que o corpo, assim como havia dito Sócrates, por exemplo, que dizia ser pior cometer injustiça do que sofrê-la, como nós vimos. Porque você sofrer injustiça, você sofre exteriormente ou no seu corpo. Agora, cometer injustiça, realizar um ato de maldade, é tornar a sua alma pior. Então, é um dano na alma, e é um dano maior. A alma vale mais, os bens da alma, portanto, valem mais. Dos outros bens, restam os do corpo e restam os bens exteriores. Aristóteles pensa que os bens do corpo valem mais do que os bens exteriores, já que eles são mais essenciais, digamos, e mais próximos do ser humano. O corpo é parte do homem. O homem é corpo informado por uma alma, se poderia dizer. Quais são os bens do corpo? Os bens do corpo são saúde e beleza. Aristóteles argumenta que um certo grau de beleza é necessário para uma condição que se pode dizer feliz ou perfeitamente feliz. Uma pessoa que fosse muito feia, muito deformada, iria sofrer, iria, por exemplo, ser rejeitada, não poderia realizar todas as atividades humanas que um indivíduo feliz deve realizar. Então ele considera que um certo grau de beleza, pelo menos para a felicidade perfeita, é necessário. Ele fala sempre do ideal, a felicidade perfeita, ainda que ela seja dificilmente alcançável, porque você colocando como o ideal algo perfeito, ainda que não se alcance essa perfeição, se chegará no resultado que é superior. Você pode dar um exemplo? Um construtor de navios, ele faz um plano do navio que ele vai construir. Se ele faz um plano perfeito, o navio real que será construído não será tão perfeito quanto aquele plano. Ele não terá as dimensões exatas, não terá o peso exato que foi previsto. Porém, ele será melhor do que um navio que foi feito, tendo por base um plano imperfeito. Nesse caso, as imperfeições próprias de um ente material, de algo que existe na natureza, se somarão às imperfeições que poderiam ser evitadas ou ter sido evitadas naquele ente imaterial, que era o plano, o ideal. E a saúde, o bem-estar do corpo também é necessário à felicidade. E uma pessoa doente, uma pessoa que está em muitas dores, não desfrutaria da felicidade perfeita em comparação com outro que possuísse os mesmos bens, porém estivesse saudável. Como eu disse, os filósofos helenistas discordavam disso. Alguns diziam, por exemplo, que o homem bom é feliz mesmo sob tortura. Ainda que o touro de Fálares o queime, o sábio será feliz. Aristóteles tem uma visão mais realista, se pode dizer. A felicidade depende também do bem-estar corpóreo. Os bens exteriores são os mais baixos da hierarquia de valor, da hierarquia daquilo que é necessário para a realização da eudaimonia, da excelência humana, que é o mesmo que a felicidade. Os bens exteriores são as posses necessárias à sobrevivência. Ele afirma que a pobreza é um obstáculo à felicidade. A pobreza não apenas te impede de desfrutar das coisas necessárias para a vida, mas, em muitos casos, te impede de realizar boas ações. Por exemplo, se um amigo precisa, você ajudá-lo é um ato bom e contribui para a sua felicidade, porque felicidade é a excelência da alma, a excelência do ser humano, mas principalmente a excelência da alma. Então, alguém que ajuda o amigo é melhor do que aquele que não ajuda. Porém, se você está muito pobre, como você irá ajudar o seu amigo? Então, a posse de bens materiais suficientes é vista como um dos elementos da felicidade, porém o elemento mais baixo de todos. Além disso, ele inclui também como bens exteriores a posse, digamos, de amigos, de uma boa família, bons filhos, porque seria um obstáculo à felicidade um homem possuir, por exemplo, filhos ruins.
filhos cheios de vícios, ou então alguém que não possui nenhum amigo, dificilmente seria feliz, ou pelo menos seria menos feliz do que alguém que possui bons amigos. E esses bens são superiores à mera posse de coisas, de recursos, porém são ainda inferiores à saúde e inferiores ao terceiro tipo de bem, que é o mais valioso. Os bens mais valiosos de todos são aqueles que concernem a parte superior do ser humano, que é a sua alma. Os bens da alma são as virtudes, virtudes entendidas enquanto a excelência própria do ser humano, são as qualidades possuídas pelos indivíduos. Alguém que é virtuoso é alguém que é melhor, é um bom ser humano. Ele realiza o potencial da espécie. Segundo Aristóteles, as virtudes se dividem em dois tipos. Existem as virtudes intelectuais e as virtudes morais. É uma divisão semelhante à divisão entre os conhecimentos da filosofia prática e os conhecimentos da filosofia teórica. Conhecimento teórico se refere àquilo que se pode conhecer, mas não modificar. Você conhecer, por exemplo, a órbita dos planetas. Você não vai modificar isso, você não vai obter nenhum benefício disso, necessariamente. Porém, é algo que você pode saber e é algo cujo saber em si mesmo vale, é em si mesmo desejável. Porém, há certas coisas que estão sob o alcance do ser humano alterar, modificar ou realizar. Tais coisas concernem a filosofia prática, a ética e a política, e acerca de tais coisas é possível agir bem ou agir mal. Portanto, é possível ser virtuoso ou vicioso quanto a isso. No entanto, não é uma comparação exata relacionar os conhecimentos teóricos e os conhecimentos práticos com as virtudes intelectuais e virtudes morais. Porque as virtudes intelectuais possuem um lado relacionado, de certo modo, à prática. Porque as virtudes intelectuais podem ser de dois tipos também. Elas podem ser do tipo calculativo, que é aquilo relacionado à deliberação e à escolha. Por exemplo, a justiça é vista como uma virtude intelectual, e a justiça diz respeito à deliberação acerca de algo. Por exemplo, se você tem vários trabalhadores ali sob seu comando e vai distribuir os bens produzidos entre eles. Você ser justo significa você deliberar acerca de qual merece mais e em que proporção ele merece mais do que o outro. E há ainda o outro tipo, que é o tipo mais puro, que é o tipo contemplativo, que é relacionado ao conhecimento da verdade. Você estudar a filosofia primeira, que hoje entendemos como metafísica. Aristóteles também não usa o termo metafísica, mas é o título pelo qual conhecemos hoje uma das suas obras. A filosofia primeira diz respeito a coisas que não se pode alterar, coisas que são de tal modo. Porém, tais coisas podem ser compreendidas, podem ser objeto de contemplação. Então, existe a virtude intelectual puramente contemplativa, que se relaciona ao conhecimento da verdade. As virtudes intelectuais são 5, segundo Aristóteles: prudência, ou frônesis, que seria sabedoria prática, ou pelo menos se relaciona à sabedoria prática, diz respeito ao modo como se vai agir, saber com previdência quais são os melhores modos de agir ou não. A sabedoria, a sofia, que é o conhecimento acerca das coisas primeiras. A ciência, a episteme, que é o conhecimento, por exemplo, o conhecimento de astronomia, é uma ciência. A arte, técnica, que é a capacidade de produzir algo. Por exemplo, a escultura é um tipo de arte, a arquitetura, a medicina. E justiça, de Kaiosine, que é saber deliberar bem, decidir, saber distribuir bem as coisas entre as pessoas. Essas são virtudes intelectuais, da parte mais elevada da alma. Aristóteles diz que, no que concerne às virtudes intelectuais, não há um limite máximo que se possa alcançar. Ou seja, quanto mais você as possuir,
Quanto mais você as desenvolver, melhor. Ninguém nunca é sábio demais ou justo demais. Não há um limite para tais coisas. Quanto mais sábio você for, melhor você será.